paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, o capítulo de número 12, a partir do versículo 9. Meus irmãos, a minha Bíblia hoje eu vou estar lendo na NVI, tá bom? Então os irmãos que vão acompanhar aí pela Bíblia de vocês, pode ser que vocês vai achar diferente. Romanos capítulo 12, a partir do versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade, abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se com pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Amém, meus irmãos? Vou falar amém já e vamos embora, né? Já está tudo... Não é, meus irmãos? Pode se assentar, meus irmãos. Não precisa nem pregar, né? Porque já está bem... Né? Só falar amém, vamos embora, né, meus irmãos? Então, agora, meus irmãos, eu tenho que tomar cuidado para não... já está bem claro, não posso complicar, né? Tem que deixar claro do jeito que está. Mas, meus irmãos, dando aqui essa palavra que veio ao meu coração, meus irmãos, e eu ainda fiz questão de fazer leitura bíblica nessa versão, porque na outra versão ainda fica um pouquinho mais difícil de a gente compreender lendo. E nessa leitura, nessa Bíblia, a gente vê que ficou bem claro mesmo essas palavras, né? Essas recomendações aqui. Então por isso que eu fiz questão de fazer essa leitura. Mas por questão de introdução, meus irmãos, a essa palavra, nós estamos na carta do apóstolo Paulo. Os irmãos sabem, essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo. Foi escrita aos romanos, né, aos cristãos que estavam em Roma. Tudo indica, pelo que a gente tem pesquisado, Paulo não tinha ainda ido para Roma. Paulo não tinha ido para Roma,
E segundo os historiadores, ele escreve essa carta justamente para que ele pudesse preparar o terreno, assim vamos dizer dessa forma, para que ele então pudesse chegar lá em Roma. E já está algo mais, meio que já os irmãos ali tendo uma noção do que Paulo iria comunicar com eles. Então, tem uma harpa aí, só para me pôr aqui, fazendo um favor. Aí fica para não ficar virando aqui, porque eu vou acompanhar o texto. Tá bom? Então, meus irmãos, obrigado, meu irmão. Já fica certo já. Fica certinho, tá? Obrigado. Então, meus irmãos, ele, com essa intenção de ir para a cidade de Roma, que era a capital a Roma, e o Império Romano, que estava ali dominando tudo, né? Então, a intenção dele era ir lá. E essa igreja que estava lá, alguns vão dizer que foi fundada por Pedro, né? Principalmente a tradição católica diz que foi fundada por Pedro, que Pedro foi lá e tal. Só que isso também não se confirma à luz da história. Até lá tem, né, diz que tem a Basílica de São Pedro, que é lá onde o Papa fica. Então a tradição diz que foi, mas na verdade a gente não tem base bíblica para afirmar que foi fundada, que os irmãos, que essa igreja lá de Roma foi Pedro. E tudo indica que quem levou o evangelho para Roma pela primeira vez foi aqueles irmãos que estavam no dia de Pentecoste. Quando nós lemos lá o relato de Atos capítulo 2, a gente vai ver na lista que Lucas escreve ali, dizendo que aqueles irmãos que receberam o Espírito Santo naquele dia e falaram em línguas, né? E ali o pessoal viram eles falando e eles desejou aquilo ali para eles e perguntou para Pedro: o que nós faremos para nos salvar? Quando Lucas faz a lista, Lucas fala que havia ali forasteiros romanos. Então ali nós vemos que havia algumas pessoas em Jerusalém naquele dia, em Atos capítulo 2, no dia de Pentecoste, ou na festa do Pentecoste, que eram de Roma. Então essa é uma base bíblica para dizer que quem levou o evangelho para Roma foi aqueles irmãos que estavam em Jerusalém e que recebeu a mensagem pregada por Pedro. E eles então, ao voltar para suas casas, eles levaram o evangelho lá para a cidade de Roma, espalhou o evangelho para lá. Então não foi Pedro, não foi nenhum dos apóstolos e nem Paulo, né? Mas aí Paulo, quando ficou sabendo que havia uma igreja em Roma, que a igreja tinha, os irmãos estavam lá, e eles tinham dúvidas, tinha algumas dificuldades ainda, então Paulo se propôs a escrever essa carta para preparar o terreno para que ele fosse para lá. E essa carta aos Romanos, na verdade, ela é o evangelho que Paulo pregava. Qual que era o evangelho que Paulo pregava? O que Paulo pregava? Quando a Bíblia diz que ele viajou pregando o evangelho, aqui está todo o evangelho que ele pregava. Ele colocou nessa carta a mensagem do evangelho de Cristo Jesus, aquilo que ele mesmo disse, né, lá aos Coríntios: o que eu recebi do Senhor foi o que eu vos ensinei. Então o que ele recebeu da parte de Deus está aqui. O evangelho é o evangelho que Paulo pregava, é o evangelho de Cristo, mas é o evangelho que Paulo anunciava, né? E é interessante que desde o capítulo 1, Paulo vem uma doutrina, né, falando mesmo de várias coisas, algumas coisas até difícil de entender, né? Quando a gente lê assim é um tanto difícil de entender, mas aí ele vai
falando, vai explicando ali a doutrina e vai falando como que fala sobre o batismo, fala sobre o pecado, fala sobre como que o pecado entrou no mundo, como que o pecado foi resolvido através de Jesus Cristo. Depois ele fala sobre Israel também, e a nação de Israel. Então tem um capítulo aqui, o capítulo 11, se eu não me engano aqui é o 11, ele fala sobre Israel, o povo de Israel, o que vai acontecer com eles e tal. E no capítulo 12, ele já introduz, irmãos, o evangelho na prática. Então eu estou dando esse contexto aqui para os irmãos notarem e ver como que o evangelho é simples, é muito simples o evangelho, porque ele vem explicando o evangelho, os pontos mais difíceis, ou seja, como se fosse assim a teoria do evangelho, vamos dizer dessa forma, mas quando chega no capítulo 12, ele já aplica o evangelho na prática. O que é o evangelho na prática? Como que funciona esse evangelho na nossa vida? Não é? E aí nós lemos, a gente não leu desde o capítulo 12, mas nós lemos já do versículo 9, porque está bem claro como que deve ser o comportamento do cristão. Então o que Paulo passou para os romanos e também para nós hoje, porque chegou até nós, a palavra de Deus que veio até nós, chegou até nós, e graças a Deus por isso, é mostrar como que é o evangelho na prática, no dia a dia, o que é viver o evangelho, o que é ser cristão. Então nós lemos aqui, e está bem claro como é ser um cristão, como que deve ser o perfil de uma pessoa que ela se converte a Cristo, ela aceita Jesus como o Senhor da sua vida. Como que ela deve viver? Como que ela deve se comportar? Qual é o pensamento que ela deve manter na sua mente? Então está aqui bem claramente. Então a gente vai discorrer aqui dentro do tempo, não vou extrapolar o tempo. Dentro do tempo nós vamos fazer a leitura novamente, assim, ponto por ponto, e vamos fazer apenas alguns comentários. E como eu disse, não dá nem para falar muito, porque senão eu posso até obscurecer aqui o texto, porque está bem claro. Então vamos lá, meus irmãos, versículo de número 9. O que Paulo começa dizendo? Ele fala assim para os irmãos, irmãos, o amor deve ser sincero. O amor deve ser sincero. Nós sabemos, meus irmãos, que nós, por natureza, a gente pode até gostar de alguma coisa, mas amar de verdade, por natureza, a gente não consegue. Porque a Bíblia vai dizer assim que o amor que está no nosso coração foi derramado pelo Espírito Santo. Então foi colocado no nosso coração. É por isso que ser um cristão, ser um crente, na verdade, meus irmãos, viver um sobrenatural de Deus. Porque ninguém por natureza consegue viver tudo isso aqui que nós vamos falar. Começando, é claro, pelo amor. E ele começa pelo amor justamente porque é o amor que vai amarrar todas as outras atitudes que ele fala aqui. Então, sem o amor de Deus no nosso coração, tudo que ele vai falar aqui na sequência não faz sentido. Vamos imaginar um motor de um carro. O motor de um carro, ele tem todas as peças lá, tudo certinho no seu lugar. Os engenheiros colocou lá as peças, tudo certinho. Só que se não colocar o óleo no motor, o que vai acontecer? Você vai funcionar ele uma vez só e já vai fundir o motor. Por quê? Porque as engrenagens, pode ser nova, pode ser importada, pode ser o que for. A hora que elas forem funcionar, vai ficar seco e vai estragar tudo. Então,
é necessário que o óleo, porque o óleo, quando ele circula pelo motor, então as engrenagens vão funcionar, todas as peças que estão dentro do motor vai funcionar de forma que elas não vão estragar. Então aí vai fazer sentido, aí o motor vai funcionar, o carro vai andar, e aí você vai entrar no carro, vai chegar onde você quiser. Mas veja, se tiver óleo, se não tiver óleo, você pode ser um carro importado. Você vai entrar dentro dele, ele vai ligar, ele vai fundir ali na esquina. Então, quando eu olho para esse texto e vejo Paulo já começando com o amor, é como se ele estivesse dizendo que o amor é o óleo dessa engrenagem que é tudo isso que ele falou. Ou seja, se não tiver o óleo, se não tiver o amor, tudo isso não vai valer nada. Você não vai conseguir fazer nada do que ele falou aqui. Ninguém vai conseguir fazer. E esse amor, como eu disse, ele é derramado em nosso coração, é colocado no nosso coração pelo Espírito Santo de Deus. Pra você ter uma ideia, uma criança, por exemplo, inocente, qualquer coisinha, ela não fica assim, brigando com a outra, não fica, se deixar, né, se não tiver ninguém perto, ela pega alguma coisa de ponta, assim, uma faca, por exemplo, ela vai tacar no outro, ela vai, brigando ela matar o outro ali, brincando, aquela raivinha delas. Então, por natureza, ninguém tem esse amor, esse sentimento pelo outro. Por natureza, ninguém tem. O máximo que a gente consegue, por natureza, é uma boa educação. Então, alguém consegue ter uma boa educação. Outros é brutão, né? Porque não teve uma boa educação, né? Mas, às vezes, aquele brutão, assim, que não teve uma boa educação, ele consegue ter amor. Porque às vezes ele vê uma situação, ele se comove com alguém, com uma situação, e ele ajuda, né? Uma vez eu vi, por exemplo, um acidente assim, com um menino caiu de bicicleta, assim, estava bem longe de mim, assim, e um rapaz que era drogado, era meio do mundo, marginal assim do mundo, ele viu aquela situação, o que ele fez? Ele correu lá na hora, assim, já levantou o menino, assim, e já fez tudo o que tinha que fazer ali. Então, veja que a pessoa pode não ter uma boa educação, mas ela consegue ali fazer alguma coisa boa ainda, né? Então, só que mesmo assim, falta o quê? A pessoa ser plenamente, né, e amar de verdade, é só pelo Espírito Santo. Então ninguém consegue naturalmente fazer, né? No máximo faz uma bondade e tal, mas não consegue amar de fato e cumprir tudo que está aqui na palavra de Deus. É por isso que Jesus falou assim que a lei se cumpre pelo amor, né? Tudo que está na lei, se você amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo com a ti mesmo, então você cumpriu a lei. Você cumpriu, por quê? É só através desse amor de Deus no nosso coração que a gente consegue, então, cumprir aquilo que é para nós fazermos, não é? E aí ele fala, então, que esse amor deve ser sincero. Na outra tradução, fala assim, não deve ser fingido. Então, nas relações que nós temos, seja dentro de casa, seja com um amigo, seja no trabalho, seja na vizinhança, seja onde for, no nosso relacionamento com o próximo, e com Deus primeiramente, mas com o próximo também, ele está dizendo assim que tem que ser sincero. Eu não posso ter um relacionamento com você sem sinceridade, né? E o que é sincero? Talvez você já até ouviu essa explicação. Dizem que na época antiga, quando se vendia os vasos de barro, o que acontecia? Às vezes um vaso ou outro quebrava, caía, quebrava. E o que o vendedor fazia? Porque desde aquela época já tinha a malandragem, né, irmãos? A malandragem está aí, né? Então, ele pegava essa parte do vaso que quebrou e pegava a cera e colava essa parte.
Ele colava com cera e ele pintava o vaso novamente e colocava na prateleira lá. Então quem olhasse para aquele vaso ia falar, olha que vaso bonito, né? Só que a pessoa comprava o vaso e algumas coisas no vaso colado com cera, até que ele aguenta. Mas se fosse líquido, por exemplo, água ou qualquer outra coisa líquida, ia vazar ali, até aquela parte iria cair, porque estava colado com cera. Então, quando a pessoa ia comprar o vaso, sabendo dessa malandragem, o que o cara falava? Eu quero um vaso sem cera. Eu quero um vaso sem cera. Daí surgiu a expressão sincero. Então a palavra sincero é sem cera, ou seja, eu quero um vaso sem cera, eu quero um vaso perfeito, íntegro, um vaso verdadeiro. Então essa expressão trazida para nós, para a nossa vida, é justamente isso, a nossa integridade. Então quando a Bíblia fala assim, para a gente ser sincero, está dizendo para a gente ser o quê? Íntegro. A gente ser verdadeiro. A gente não pode ser colado com cera, né? Porque senão a gente vai ser falso, a gente vai ser, né? Então é isso que o que essa palavra quer dizer. Então, a Bíblia nos ensina a ser sincero, né? A ser verdadeiro com as pessoas. Isso é muito importante. Em relacionamentos, primeiramente com Deus. E com Deus ainda é pior, por quê? Porque com Deus não tem como ser falso, né? Tem como? A gente pode até ser, e muita gente até é, nesse meio evangélico porque a Bíblia fala que naquele dia muitos vão dizer, olha, em teu nome eu fiz, em teu nome eu falei, em teu nome eu curei, e tal, e tal, e tal. Mas aí Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Ou seja, vocês não foram sinceros. Não é isso que a Bíblia fala lá em Mateus capítulo 7, se eu não me engano, é o capítulo 7. Então, ainda vai ter pessoas, porém, se a gente parar para pensar, a gente não deveria tentar ser. Por quê? Porque Deus sabe de todas as coisas, né? Ele sabe do nosso coração, né? Agora, com o próximo, também não podemos ser. Então, o nosso amor para com a nossa esposa, por exemplo, que é a primeira pessoa ali que a gente tem, que a gente dorme junto, né? Nós dormimos com a esposa, né? Então, é a pessoa mais próxima de nós. A gente tem que ser sincero, não é? Com ela. E vice-versa. Então, os seus relacionamentos, suas amizades. E ser sincero você falar a verdade quando necessário, não é? Você demonstrar alguma não é discordância, você demonstrar algum descontentamento, isso é ser sincero, né? Porque se você for aquela pessoa que abaixa a cabeça para tudo é sim, 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 então você não está sendo sincero. Então, e um relacionamento para ser forte, para eu ter uma amizade com alguém e ela ser forte assim, ela ser duradoura, é necessária a sinceridade. Ou seja, aquela pessoa que eu vou ter amizade, ela já vai, num momento difícil da vida dela, ela já vai lembrar de quem é sincero. Fala, não, eu vou conversar com aquele rapaz lá, com aquela moça, porque ele é sincero. Tudo ele já falou umas verdades para mim e tal. Agora o falso é os últimos, né? Que às vezes a pessoa vai contar com ele, porque sabe que ele não é verdadeiro com ela, né? Então a sinceridade é uma virtude muito importante, que a gente tem que nutrir isso daí. Lembrando também que ser sincero não é você ser mal educado, ser grosso, não é? Porque no relacionamento eu não preciso ofender o outro e dizer, não, eu sou sincero. Não. Sinceridade tem que saber ser sincero, tem que agir com sabedoria. Mas é a pessoa,
Eu me lembro uma vez, meus irmãos, a gente tentando ser sincero, tentando cumprir a palavra, que eu tinha um professor de escola dominical na ocasião, e eu fiquei sabendo uma coisa dele grave, uma coisa grave assim. E aí eu falei, não, eu tenho que ser sincero, né? Eu não posso olhar para ele, porque eu via ele todos os cultos, eu não posso olhar para ele e tipo agir assim meio que, e agora, né? Então um dia no final do culto eu falei, eu quero falar com você. Aí eu fui lá, sentei com ele e falei tudo para ele, aquilo que eu fiquei sabendo. Mas eu separei ele, eu reservei um horário, eu fiz tudo assim de forma para não ter problema, né? E aí eu falei tudo para ele, eu falei, olha, eu fiquei sabendo disso, disso, é verdade isso? Aí ele me falou tudo, deu a versão dele, explicou certinho, foi sincero comigo também. Irmão, resolveu o problema. Ele continuou lá dando aula, está dando aula até hoje lá, pelo que eu estou sabendo. E o nosso relacionamento continua dentro do crivo, dentro do padrão. Então assim, se eu não tivesse sido sincero com ele, eu poderia ficar até hoje pensando mal daquela pessoa. Falar, puxa vida, olha, eu fiquei sabendo aquilo, fiquei segurando, fiquei fingindo que estava tudo bem, mas eu não consegui resolver aquela situação. Então, a gente foi sincero e conseguimos resolver um problema e continuar tendo aquela amizade, né? Porque a gente precisa das pessoas, né? Então, isso é um exemplo de sinceridade. Você ser sincero com as pessoas. Olha, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, né? Uma vez também, quando eu entrei na família da minha esposa, eu sofria muito bullying, né? Bullying assim, não era bullying pesado assim, mas era meio... Aí que eu fiz? Uma vez, eu fui super sincero até, né? Mas resolveu o problema até. Aí eu falei pro camarada, porque ele bebia um pouquinho e ele vinha pro meu lado, rapaz. E sabe que bêbado quem já aguentou bêbado não é fácil, né? Aí, um dia assim, ele tava são aquele dia, peguei ele são, senão ele não ia lembrar, eu acho. Aí eu falei, ó, é assim, assim, assim. Se você quiser ter um relacionamento comigo, assim, eu tô aberto, mas é assim, se eu não tô gostando disso, disso e disso. Irmão, mas parou assim a brincadeira, aquelas coisas sem graça. E mesmo bêbado, quando ele chegava bêbado assim, e aí, tá bom? Tô bem. Então, resolveu o problema. Então eu vi que ser sincero às vezes resolve o problema. Às vezes não vai resolver, a pessoa vai continuar insistindo, né, mas resolveu daquela vez. Então, irmãos, é interessante essa questão a gente pensar. E aí Paulo está falando então, né, que o amor deve ser sincero. A gente tem que amar sinceramente, né, uns aos outros e aquelas pessoas, nossas famílias. Tem que ser tudo sinceramente. Não pode ser por interesse, não pode ser porque a pessoa tem alguma coisa para me oferecer, então aí eu vou gostar dela, amar ela e tal. Não, tem que ser sincero. E aí os nossos relacionamentos vão se fortalecer. Se nós queremos ter um relacionamento forte, amizades duradouras e fortes, nós temos que ser sinceros. Às vezes no primeiro momento a pessoa vai ficar meio assim com você, mas depois ela vai falar, não, né? Aquela pessoa ali me falou a verdade, então tá bom, né? Meus irmãos, eu vou seguir mais um pouquinho, tá? Não vai dar tempo de chegar até o final, porque é muita coisa, né? Mas graças a Deus que tá bem claro aqui o texto. Vamos lá. Aí o apóstolo Paulo ele fala, depois de ser sincero, de amar sinceramente, ele vai falar outras coisas também que é importante na vida cristã, na prática da vida cristã. Ele fala assim, olha, odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom.
Então, uma outra coisa que é importante para nós, vou colocar desse lado agora, porque é o vento agora. Ó, ele diz assim, que é pra gente odiar o que é mal. Então, tudo aquilo que for mal aos olhos de Deus, por quê? Porque às vezes não é mal aos nossos olhos. De repente, numa situação, você vai tomar uma atitude que é bom para você. Então, aos seus olhos, aos meus olhos, aquilo vai ser bom. Só que aos olhos de Deus é bom. Então, quando ele fala para a gente odiar o que é mal, então é aquilo que é mal aos olhos de Deus. Porque nem tudo é mal aos nossos olhos, né? Até porque as aparências enganam a gente, né? E a nossa natureza também, ela é terrível, né? Então a gente precisa odiar o que é mal. Tudo que for mal, você tem que riscar da sua vida, tem que ter ódio disso aí. Ah, mas o crente não pode ter ódio. Ódio para as coisas do mal, né? Então aqui porque essa linguagem está usando esse termo, mas não é ódio de maldade assim, mas é você ter aversão àquilo que é mal. Então uma coisa que é mal, que contraria a palavra de Deus, então eu tenho que ter aversão àquilo ali. Tem um pregador que ele diz assim, que nós temos que odiar o que Deus odeia e amar o que Deus ama. Esse é o padrão. Eu odeio o que Deus odeia e amo o que Deus ama. Então é simples de resolver a questão. Então a gente tem que odiar. Tudo que é mal eu vou. Isso não serve. Isso eu não quero. Isso não dá. Por mais que eu ali teria um lucro, né? Teria alguma coisa boa para mim, mas se Deus não é a favor daquilo, então isso para mim não vai dar então. Porque nós temos que fazer o que Jesus faria, né? No nosso lugar, se ele tivesse, e ele está, né? E ele está no nosso coração. E ele fala também para se apegar ao que é bom. Você ter apego pelo que é bom. Então tudo que for bom, inclusive lá aos Filipenses, Paulo fala assim, olha, tudo que for bom, tudo que tiver virtude, tudo que tiver uma boa fama, tudo aquilo que for agradável, nisso pensai. Então a gente precisa sempre pensar e querer aquilo que é bom, nunca aquilo que é mal. Aquilo que é ruim, a gente nunca pode querer, desejar. É isso que Paulo está falando. Sempre o que é bom, sempre aquilo que é agradável, sempre aquilo que vai honrar a Deus, agradar a Deus. Tá? Continuando, ele diz assim, versículo 10: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Olha que cada coisa assim que ele fala, né, que é do dia a dia nosso, né? O que Paulo está dizendo aqui é que eu tenho que honrar mais os outros do que a mim mesmo. Ou seja, eu tenho que considerar o meu próximo, meu irmão, vocês, superior a mim. E tudo aquilo que é de vocês, que é do outro, eu tenho que considerar melhor do que o meu. E não é um desafio isso, meus irmãos? Porque, meus irmãos, tem pessoas que faz totalmente ao contrário, não é? Já conversou com aquela pessoa que ela chega no ser assim, ó, ela entra no seu carro, por exemplo, e fala assim, rapaz, meu carro é melhor que o seu. Já aconteceu isso? Um dia eu recebi uma pessoa na minha casa, era um vizinho lá. Mas aquele vizinho lá, irmãos, ele era até pior do que isso. Ele que lá, não sei que... Irmãos, mas ele, olha, colocou defeito no meu terreno. Ele falou que o meu terreno não prestava. Aí depois ele falou que o meu Fusca não prestava também. Aí por fim, sabe o que ele falou? Eu vou sair do Brasil porque o Brasil não presta.
Desse jeito, ele chegou a essa conclusão. Então, se ele foi desprezando, né? Apesar que esse caso é um caso até de outro caso também, serve para dar exemplo de outro caso, de outras situações. Mas, irmãos, ele desprezando o que é dos outros, falando mal daquilo que é dos outros, né? Então, ele não era crente no caso, né? Mas quando a pessoa é crente, né? Aí é pior, porque o crente, ele tem, como diz a Bíblia aqui, e Paulo fala disso em outros lugares, é considerar o outro é até melhor do que eu. Agora imagine só, eu considero o irmão melhor, o irmão me considera melhor, fica certo, fica quites, né? Agora, quando eu considero o outro inferior a mim, e começo a desprezar o outro, começo a menosprezar, aí já está tudo errado. Eu vou ofender a pessoa, vou humilhar a pessoa. Então o que Paulo está dizendo aqui para os irmãos é para eles agir dessa forma. Então eu chego perto de alguém, aquela pessoa para mim é o máximo, né? Não eu chegar assim perto dela e agir dessa forma, né? E aí, beleza? Não, mas tipo, agir de forma, né? Considerando aquela pessoa. Por mais que a pessoa tenha até uma posição, né? A pessoa às vezes é um doutor, a pessoa é uma pessoa que tem uma posição elevada, tem um cargo de chefia, tem alguma coisa que a pessoa tem na igreja, mas a pessoa deve tratar o outro por igual. Você é igual, a gente está conversando por igual, né? Nunca menosprezando aquela pessoa, né? Então isso é importante para o nosso relacionamento ser bom, né? Irmãos, eu já vou terminar, tá bom? Só mais um pouquinho aqui. Versículo 11 diz assim, olha: nunca lhes falte o zelo, né? O cuidado. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Então vou dar uma paradinha aqui. Alegrar na esperança. Uma outra recomendação de Paulo é para a gente viver uma vida alegre, né? Se alegrando na esperança. E é claro que a principal esperança da igreja é o arrebatamento, né? As coisas futuras. Então quando a gente pode se alegrar, por exemplo, na esperança, por exemplo, de um emprego. É possível isso, né? Você está desempregado, você vai tendo aquela esperança de um emprego, de alguma coisa, de uma casa. Você se alegrar, você ficar aquele sentimento no coração de alegria, falar, eu vou conseguir, vai dar tudo certo. Também é importante, mas a principal esperança nossa é o céu, né? É o arrebatamento da igreja. Então se alegrar por aquilo que está preparado para nós. Isso é importante. Não a gente pensar só nas coisas da terra e achar que o ano que vem vai virar o Brasil vai virar uma anarquia, e fica aquela situação complicada. Não, vamos se alegrar pela esperança, né? Esperança de que Jesus, ele vai voltar, ele está no controle de todas as coisas, não é? Isso é que nos traz alegria no nosso coração, né? Essa alegria de saber que Deus está no controle de tudo e que nós temos essa esperança. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele até fala isso, ele fala, eu não quero que vocês se entristeçam como os demais que não têm esperança no mundo. E ele falou desse jeito. Por quê? Porque ele estava falando sobre a vinda de Jesus. Ele falou, olha, eu não quero que vocês fiquem desesperados, tristes, igual os outros não têm esperança. Mas vocês que são crentes, tenham esperança, porque Jesus vai voltar, o arrebatamento vai acontecer, vocês vão para o céu. Então, a nossa maior esperança é isso, né? É isso, graças a Deus. Ele fala para ser paciente na tribulação, e não é fácil, né? Porque quando você está em tribulação, vem a ansiedade, né? E o pastor falou, alguns irmãos falaram sobre a ansiedade, que muitas vezes
E na tribulação, a gente fica às vezes querendo sair daquela tribulação, ele fica inquieto assim. Então Paulo está dizendo para a gente ser paciente na tribulação, porque tribulação vai ter, né? A tribulação vai vir, vai ter, e a gente vai passar por ela. Então a gente tem que ser paciente na tribulação, tem que ser paciente. O salmista ainda disse lá no Salmo 40, né? Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Então a paciência é uma virtude também cristã, que se a gente não tiver, irmãos, a gente fica louco. Fica louco. Se você não tiver paciência na tribulação, você fica mais doente ainda. Mais doente ainda. Então, principalmente se for doença mesmo, aí tem que ser paciente, porque senão vai piorar a situação. E seja qualquer tribulação, temos que ser paciente, né? Porque Deus, Ele está conosco, não é? Persevere na oração, perseverança na oração, orar em todo tempo, buscar o Senhor enquanto se pode achar, né? Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades e pratiquem a hospitalidade. Então aqui ele fala também sobre compartilhar, né? Que no caso que entra até as ofertas, né, que nós ofertamos, aqueles que dizimam, nós estamos compartilhando, né? Porque é necessário que nem todos estão na mesma situação e de repente alguém precisa, então o crente ele precisa ter essa sensibilidade de compartilhar com os outros, né? Nas suas necessidades. Então quando Deus nos dá, e às vezes quando Deus nos dá até um pouco a mais daquilo que já é suficiente, talvez é para você procurar alguém que está necessitado e que precisa, né? Então, e fazer o bem, irmãos, faz bem. Até rimou, né? Fazer o bem faz bem pra gente. Faz bem. Quando você ajuda, quando você, né, ajuda o outro, né? Então isso é muito importante. E é uma prática cristã primitiva. Desde a época dos apóstolos era compartilhado, né? Tinha lá, até o pastor falou aqui no domingo sobre a festa, né, do amor, onde as pessoas levavam, né, as coisas para a igreja, compartilhavam com quem não tinha. Teve alguns problemas também, mas Paulo tentou consertar, mas ele não mandou parar com aquilo, né? Mas era para poder se reorganizar. Então é muito importante a gente poder compartilhar, né? E se alguém aqui um dia ficar milionário, não se esqueça de quem está precisando, porque de repente, irmãos, de repente você, eu conheci uma pessoa simples assim, que do nada ele ganhou lá no banco lá 400 mil reais. Tudo bem, você vai realizar seu sonho, mas de repente você tem alguém na sua família que você sabe que está numa situação miserável até ali. Então é a hora de você fazer, né? Eu ganhei esse dinheirão do nada, não estava nem esperando. Então eu vou compartilhar com ele, vou ajudar ele, né? Então isso é importante, né? Isso é muito importante. Irmãos, só mais um versículo só que eu achei importante, depois a gente já vou devolver aqui para o nosso presbítero Carlos. No versículo 14, fala assim, ó: abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem, alegrem com os que se alegram e chorem com os que choram, né? Então é uma outra coisa importante, porque nossos relacionamentos que a gente tem na igreja, em tantos outros lugares, a gente sofre dificuldades com outras pessoas. Então, ao invés de a gente criar aquele sentimento de revanche, de revide, eu quero ver ela na pior, eu quero ver ela lá no meio do... Não, a gente tem que abençoar aquela pessoa, né? Orar por aquela pessoa, né? Tem um provérbio, eu não achei ele, mas
eu vou citar ele aqui, que fala assim, ó, não se alegre o teu coração quando vê o teu inimigo tropeçar. Olha que coisa, irmão. A pessoa às vezes que fez um mal para mim, se eu ver ela na rua e ela tropeçar, eu não posso nem me alegrar. Ah, bem feito, não, eu tenho que ficar pelo menos quieto, né? Agora, é difícil isso, não é? É difícil, porque aquelas pessoas que já passou por dificuldades com outras pessoas, às vezes, fica com figuinha, né? Era criança, ficava com a figuinha, né? Fazia assim, escondia atrás aqui, assim, para acontecer o mal. E isso aí não é coisa de crente, né, irmãos? A gente tem que querer o bem das pessoas, não importa. Deixa o passado para lá, né? E vamos orar pelos nossos inimigos, aquelas pessoas que nos fazem mal, porque quem vai se dar mal é ela mesma. Porque tudo que a pessoa planta, ela vai colher. Isso é lei de Deus. Então não é eu que vou fazer ela colher. É ela que vai colher o que ela plantar. Então a gente tem que fazer aquilo que a Bíblia manda fazer. Por mais que é difícil. Não é fácil. Não estou aqui dizendo que é facinho. Não é facinho você chegar numa pessoa que você sabe que às vezes, sei lá, fala mal de você lá, não sei, e você encontrar ela e ó, não é fácil fazer isso mesmo. Só que é uma prova de que a gente tem o coração mudado, né? O coração de Cristo no nosso coração. Então é isso, tá bom, meus irmãos? Então são conselhos práticos que é do nosso dia a dia. Então, a gente não viver isso aqui, a gente não é cristão, certo? Se você chegar na escola, por exemplo, você que é jovem, vai chegar na escola lá e o cara o outro menino lá, ou a menina que te ofende lá. Se você chegar assim já quebrando tudo, irmão, você não vai ganhar ninguém para Jesus. Não vai ganhar ninguém, porque a pessoa vai falar, mas ainda é crente, né, e tá agindo dessa forma. Então o cristão, ele tem uma responsabilidade muito grande, né? Hoje, por exemplo, eu passei por uma situação assim de serviço e eu tive que orar. Eu tive que orar e resolver o problema. Porque era uma situação assim que eu falei, meu Deus, o que eu vou falar? Eu fiquei ensaiando o que eu ia falar para aquela pessoa. Porque eu tinha que conversar com ela para resolver o problema. E ela reclamando do meu serviço, aí reclamando daqui, reclamando dali, e tal, e falando. Aí eu falei, meu Deus, o que eu vou falar para essa mulher? E aí eu comecei a orar, falei, ainda eu lembro que quando eu cheguei lá no lugar, dentro do carro, eu orei ainda, eu falei, Senhor, me ajuda, me dá as palavras certas, porque eu não quero escandalizar o teu nome. Porque você sabe que a gente, se a pessoa fala uma coisa pra gente, quer responder à altura, né? Então, aí eu fui orando, na hora que eu entrei lá no lugar, ela foi falando assim, ela começou a falar, e eu só ouvindo ali, falei, oh meu Deus, o que eu vou falar depois? Mas você sabe, irmãos, que de repente, ela falou assim, sabe o negócio? Ah, deixa isso aqui mesmo, aqui, do jeito que tá aqui, eu vou usar isso aqui, tá bom assim? Depois eu te pago o restante. Falei, meu Deus, resolveu o problema, sem eu falar nada. Eu só entrei lá, orando, né? Pedindo a Deus, porque eu não sei o que ia acontecer. Aí ela falou ainda. Eu falei, vixe, o negócio vai ficar feio aqui, hein? Mas ela, do nada, assim, ela... Ah, sabe o negócio? Deixa quieto isso aí, vai. Tá bom aí. E ficou assim, eu saí de lá, falei, meu Deus do céu, que milagre esse aconteceu, né? Por quê? Porque eu estava aflito, porque ainda mais que eu sabia que eu ia estar pregando aqui, eu falei, meu Deus, se eu brigo com a mulher e alguém convida ela para ir na igreja, meu Jesus amado, o que eu vou fazer? Você imagine só, você pregando aqui e a pessoa ali, fala, meu Deus. Ainda falaram que eu fiquei sabendo que não sei quem de lá e vai na igreja central, eu falei, meu Deus do céu, o dia que eu for na central lá vai ficar difícil para mim. Mas veja que é uma preocupação
glorificar o nome de Deus, né? De honrar o nome do Senhor. Porque se você for fazer as coisas tudo, até que fala, né, a gente não chegou lá, mas fala assim, não ser sábio em vós mesmo, né? Então se eu fosse querer resolver tudo ali, e eu pensei em falar algumas coisas assim, sabe? Eu vou ser sincero assim, mas sabe aquele sincero um pouco mais pra lá, né? Vou ser sincero, mas um pouquinho mais pra lá, né? Mas... E aí, eu falei, não, sabe o negócio? Eu vou só ouvir. E aí, ela falou e resolveu o problema. Então, é isso aí, meus irmãos. A gente tem que se preocupar com o nome de Jesus. Quem não se preocupa com o nome de Jesus, vai prejudicar mais ainda o Evangelho do Senhor. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente é luz, né?